Olá, boa noite. Hoje a gente vai para mais uma aula de raciocínio lógico, né? Aqui na Fascica. E hoje a gente vai trabalhar com uma parte mais teórica das atividades, né, de raciocínio lógico. A gente vai trabalhar com preposições, conectivos, conjunção, disjunção, né? Já coloquei tipo um resuminho aqui. Preposições condicionais, bicondicionais. Então esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje, tá? Primeiro vamos do básico. O que é uma preposição? Então, uma preposição pode ser tanto uma sentença matemática como uma sentença, né, que não seja matemática. Por exemplo, eu posso falar: o Brasil está na América do Sul. Né? Brasil localiza na América do Sul. É uma preposição. Eu posso falar 2 mais 3 é 5. Né? Então, eu posso colocar 2 mais 3 igual a 5. É uma preposição. Posso falar, por exemplo, a Terra é plana. É uma preposição. Só que essa preposição, ela não precisa estar automaticamente verdadeira ou falsa. Vocês viram que eu falei duas coisas. Ó. O Brasil está na América do Sul. Verdadeiro. A Terra é plana. Não, uma Terra não é plana. Então é uma preposição falsa. Então uma preposição, ela pode ser uma preposição verdadeira ou ela pode ser uma preposição falsa. Tá? Então é isso que a gente vai trabalhar. E quando a gente conjuga essas duas preposições, eu coloco as duas preposições juntas. Por exemplo, o Brasil está na América do Sul e a Terra é plana. A junção das duas dá uma relação de verdadeira ou dá uma relação falsa? É isso que a gente vai ver hoje, né? Quando a gente conjuga duas preposições. Porque as duas preposições podem ser ou as duas verdadeiras, ou as duas falsas, ou uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira. Então a gente pode conjugar, fazer essa operação. A gente fala que a gente vai fazer a operação com os conectivos, tá? Então vamos lá, vamos parte a parte. Vamos pegar tudo que eu falei e vamos jogando aos poucos, tá? Então a preposição, eu já falei que são sentenças numéricas ou não numéricas, né? Conectivos, importante. Quais são os conectivos que nós temos? Esse acento circunflexo aqui, né, um tiozinho, né? É um não. Ele vai servir para as negações. Tá? Então, toda vez que for negação, eu vou colocar um asterisco na frente. Quando eu falo assim, ó, a preposição P. Preposição P é 2 mais 3 igual a 5. Nesse caso, a minha preposição P, né, é verdadeira. Tranquilo? Agora, por exemplo, se eu coloco 2 mais 3 igual a 6. Então, a minha preposição P é falsa. Então aqui eu tenho uma preposição verdadeira de P, aqui eu tenho uma preposição de negação ou de falsidade, tá? Geralmente eu coloco negação, acho que fica mais fácil, tá? Então é uma negação da preposição P. Então toda vez que for não, né, eu coloco P. Se a preposição P é P, hoje vai chover. O P negação, hoje não vai chover, certo? Então eu coloco a preposição P. 5 mais 10 é igual a 15. A pelinha, 5 mais 10 não é 15. Então, o não é a negação, tá? O conectivo. Esse conectivo aqui, ó, seria um acento, né? O Ezinho, o E, virado de cabeça para baixo. Junção. É como se você juntasse os dois. Então, esse conectivo aqui é o E. A gente vai usar ele daqui a pouco lá na conjunção. O Vzinho virado de cabeça para cima é o ou, certo? Essa setinha é o se então, uma setinha com um lado só. Se a setinha tiver para os dois lados, é se e somente se. Então nós temos esses conectivos. O tiozinho é a negação. Aqui o ezinho é um V virado. Então o V virado é o E. Um Vzinho para cima é o ou. A setinha com um lado só, o se então, e o se, somente se, é uma setinha para os dois lados. Então aqui nós temos os conectivos para a gente fazer uma junção entre duas preposições, certo? Proposições, né? Falei proposições. Então a gente vai trabalhar nessa parte hoje. Agora vem a parte principal, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. Esse que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então vou colocar aqui para a gente trabalhar com eles.
que nós temos na conjunção? Né? Na conjunção é a palavrinha e, né? A gente vai pegar duas conectivos, né? Duas proposições e juntar as duas ao mesmo tempo, tá? Então vou dar um exemplo bem simples e bem fácil, né? Para vocês analisarem. Quando as aulas eram presenciais, né? Se Deus quiser que um dia vai voltar, tinha duas condições para vocês serem aprovados na faculdade. Você tinha a sua nota e você tinha a sua frequência. Então são duas preposições diferentes. Nota, frequência. Para você ser aprovado, você tinha que ter nota e frequência. Resumindo, se você tivesse nota e não tivesse frequência, você não era aprovado. Você tem frequência e não tem nota, era reprovado. Você não tem nota, não tem frequência, não é aprovado. Então, das quatro preposições, preposições, você só era aprovado se tivesse a nota e a frequência, as duas ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso, se acontecesse isso, você tinha a sua aprovação. Então, se eu fosse fazer uma tabela de verdade da conjunção, qual seria a tabela de verdade da conjunção? Aqui eu vou colocar a preposição P, aqui eu vou colocar a preposição que, e aqui eu vou juntar minhas duas preposições em uma só. P e que. Ok? Então vamos lá. Ó. Qual que é o valor lógico? A gente está trabalhando com o valor lógico dessa preposição, tá? Por exemplo, se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for verdadeira, vamos lá, vamos voltar no exemplo de passar de ano. Você tem frequência e tem nota. Frequência e nota. Se eu juntar as duas, aprovação. Então é verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda verdadeira, consequentemente, vai ser verdadeira. Tá? Agora, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, você tem nota, mas não teve frequência. Você teve nota, não teve frequência, foi reprovado. Então, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o valor lógico vai ser falso, certo? Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, mesma coisa, né? Vai ser falso de novo, por quê? Agora, você tem a nota, tem a frequência, mas não tem a nota. Foi reprovado do mesmo jeito. Você tinha que ter as duas ao mesmo tempo. Então, falso de novo. Agora, você não tem nenhuma das duas. Tem nota nem frequência, automaticamente é reprovado. Falso também. Então, resumindo, o conectivo E, ele é bem, como se diz, bem injusto, né? Resumindo, tem que ser tudo positivo, tem que ser tudo verdade para dar verdade. Então, só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, você tem uma preposição, né? uma conjunção verdadeira. Agora, se qualquer uma delas for falsa, a sua vai ser falsa. Tá? Agora a gente vai ver a outra. A disjunção. Como que vai ser o conectivo da disjunção? A tabela de verdade dela. Vou pegar aqui, novamente. Preposição P, preposição Q. Agora eu vou fazer P ou Q. Vou voltar na nota, acho que fica bem fácil para você entender. Ó. Agora é o ou. Tá? Vamos lá. No ou. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira. Tá? Suponha que seu pai fala assim, para você sair de casa, tem uma condição, né? Você trabalha, tem que trabalhar ou estudar.
Para você sair da sua casa, para você ir morar fora, você tem que trabalhar ou estudar. Trabalhar ou estudar, uma das duas. Aí eu pergunto, você trabalha e você estuda. Você trabalha e você estuda. Você vai sair de casa? A pergunta é, a condição que o teu pai te deu. Para você sair, para você morar sozinho, você vai ter que trabalhar ou estudar. Aí eu coloquei a condicional. Vamos lá, a disjunção. A gente vai trabalhar na disjunção. A primeira é trabalho e a segunda estudo. Ou estudo e trabalho, tanto faz. Se você trabalha e se você estuda, você vai poder sair de casa, sem problema nenhum. Porque o pai falou, ou trabalho ou estudo, não especificou. Agora, se você trabalha e não estuda, vai sair de casa? Também vai. Porque teu pai falou, você trabalha ou estuda. Se trabalhar ou estudar, vai morar sozinho, sem problema nenhum, tá? Então, aqui, você não trabalha, porém estuda. Também vai sair de casa. Você viu que agora, aqui na disjunção, já deu um tanto de coisa verdadeira, né? Já ficou mais fácil. Agora, supondo que você não trabalha e não estuda. Você não trabalha e não estuda. Qual que é a relação que teu pai te deu? Você vai sair de casa se trabalhar ou estudar. Você não trabalha e não estuda, então, consequentemente, não sai de casa. Então, é falso. Então, tá ali. Então, na disjunção, essa vai ser a tabela de verdade. Lá na conjunção, vocês viram que era verdadeiro somente se as duas fossem verdadeiras. Se as duas fossem verdadeiras. Agora, aqui na disjunção, todas são verdadeiras, exceto quando as duas últimas forem falsas. Se as duas últimas forem falsas, aí não vai ter como dar verdadeiro. Tá? Agora vamos para condicional. A tabelinha da condicional, mais ou menos assim. Vou pegar ela aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou trabalhando só com duas informações ao mesmo tempo. Tá? Mais para frente tem 3 ou 4, mas por enquanto só duas. A P e a Q. Duas preposições. O que eu falei das preposições? O P e o Q pode ser pode ser numérico ou pode ser uma sentença, tá? Qualquer sentença. Eu coloquei, já falei da América do Sul, já falei sair de casa, já falei estudar, já coloquei alguns números ali também. Tá? Então essas preposições que eu estou falando, você deve perguntar quem é P e Q. P e Q é uma frase, é uma proposição, tá? Então agora vamos trabalhar na condicional. Então vou colocar aqui, ó. Na condicional, nós temos o P e o Q. Estou colocando P e Q, mas pode ser qualquer letra, tá? Agora P ficou um pouquinho pequeno aqui e Q. P, então, né? Ou então, o condicional aí, então, o Q. P, então, o Q. Agora, aqui, vamos colocar VV, VF, elas podem ser ou as duas verdadeiras, ou verdadeiro e falso, ou falso, verdadeiro, ou as duas forem verdadeiras. Nessa preposição aqui, ela só vai ser falsa se a última delas, vou com um pincel de cor diferente aqui, então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ela vai ser falsa somente se a última for falsa. Então, ó, todas vão ser verdadeiras, exceto se essa aqui for falsa. Então, toda vez que a minha segunda proposição for falsa, essa aqui vai ser falsa. Tá? Vou tentar colocar um exemplo aqui para vocês, né? Não importa se a primeira é verdadeira ou falsa. Vamos colocar lá, 2 mais 3 igual a 5. Estou colocando ela verdadeira. Tá? Vou colocar ela como se fosse verdadeira. Tá aqui, deu uma parada. Vamos lá. Vou colocar aqui a preposição P e a preposição Q. Vou colocar as duas como sendo
verdadeiras, tá? 6. A primeira verdadeira implica que a segunda é verdadeira, certo? Agora, a primeira verdadeira implica que a segunda é verdadeira. Se a primeira for verdadeira, implica que a segunda é falsa. Não tem nada a ver. Se a primeira for verdadeira, já é verdadeira. Isso não vai implicar que a outra é falsa. Tá? Então, por isso que essa aqui vai ser falsa. Ou seja, o resultado da primeira não depende da segunda. Tá? Aqui, agora, se a primeira é falsa, então a segunda é verdadeira. Também não faz essa implicação. Agora, se as duas forem falsas, implica o sinal verdadeiro. Tá? Só guardar assim, ó. Só dá falso, se a segunda for falsa. Ok? Então tá aí. E agora a bicondicional. A bicondicional, vamos lá na bicondicional. PQ, P, implicando se somente se Q. Né? Tá. Agora, qual é a relação dessa? Essa aqui, se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas, se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas, o resultado vai ser verdadeiro. Então, na bicondicional, se as duas forem verdadeiras, se as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, a gente vai ter um sinal verdadeiro. Se as duas forem de sinais opostos, ou seja, uma verdadeira falsa, outra falsa verdadeira, elas vão ser falsas. Tá? E esse é o resultado da bicondicional. Ok? Essas tabelinhas aí vai estar nos exercícios para vocês completarem. Eu já fui completando cada uma delas. Então agora vocês peguem lá as atividades e completa de acordo com a tabela que eu fiz. Tabela da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional. Tá? Então, bem rapidinho aqui, vamos completar? Vamos ver se vocês fizeram. Ó. Então vamos lá. Só vai mudar aqui, ó. Então, nas atividades. Nas atividades da conjunção, pega lá a atividade para você fazer. Na atividade da conjunção, é P, I, Q. Qual que é o resultado? Porque isso aqui nunca vai mudar, isso aqui vai ser constante. A primeira é verdadeira e o resto tudo é falso. Então, na conjunção, todas são falsas, exceto a primeira. Certo? Vamos lá. Na disjunção. Disjunção, tá ali. Troquei o sinal, disjunção. Todas são verdadeiras, exceto a última, que é falso. Sinal da disjunção. Depois, na condicional. Condicional. Todas são verdadeiras, exceto aqui é falso na segunda. Ok? Na bicondicional, setinha por dois lados, 2F, 2V. É V quando os sinais são iguais e F quando eles são diferentes. Tá? Essa é a relação da conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Tá? Gostaria que vocês lessem o texto primeiro, dá uma lida. Tem vários exemplos lá que eu coloquei para vocês. Então dá uma lida, depois completa essa tabela aqui, tá? Eu pedi lá nos exercícios, vai dar uma tabela de cada um. Aí você vai fazer, tá? E na próxima aula a gente vai escrever esses valores lógicos de cada uma delas, tá? Tchau, tchau, até na próxima aula.